Olá, corretores e corretoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Porto Educast. Muito prazer, eu sou o Rogério Lourenço, estou com vocês aqui em mais um conteúdo feito exclusivamente para o desenvolvimento de vocês aí da corretora de vocês, falando de negócios, de inovações, de produtos, de temas que vão ampliar aí a sua potência como corretora ainda mais, sendo nosso parceiro aí e participando desses conteúdos que a gente prepara para vocês com muito carinho, tá? O tema de hoje a gente vai falar sobre pessoas, né? É o que move o negócio, é o centro do negócio, pessoas, porque, afinal de contas, a gente trabalha, na maioria das vezes, com pessoas, a gente vende para pessoas, né? Nossos clientes são pessoas. Por mais que hoje a gente está no mundo de venda digital, quando o cliente precisa de um suporte, quando ele precisa de um pós-venda, ele quer falar com quem? Com pessoas. E a gente tem um time feito por pessoas. Então, como que a gente começa, né, a ter uma inclusão mais diversa, a gente começa a ter um ambiente acolhedor, olhando para todo o nosso ecossistema interno e externo de clientes, colaboradores, e trazendo aí um tema muito importante para o dia a dia de vocês. Eu tenho uma convidada que vai falar muito melhor do que eu sobre esse tema. Só para vocês terem noção, hoje a gente está recebendo a nossa diretora de Gente e Cultura aqui da Porto. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais de 13 mil colaboradores na companhia, né? E a gente vai falar de diversidade que gera resultado e o impacto positivo na sua corretora. Muito bem-vinda, Patrícia Coimbra. Que legal ter você aqui com a gente no nosso programa. Muito bom estar aqui, né, com você, né, com todas as corretoras e corretores, pra gente cada vez mais dar ferramenta, informação, para a gente atingir cada vez mais pessoas, mais clientes, né, impactar positivamente a sociedade. Que maravilha. Esse tema de diversidade e inclusão, né? A gente ouve muito falar, mas para algumas pessoas ainda pode ser uma grande novidade. O que de fato significa isso no mundo corporativo, Patrícia? Então tem até as letrinhas, né? O D, o E e o I. A gente tem a diversidade, a equidade e a inclusão. A diversidade é o quanto a gente tem um ambiente diverso nos seus diferentes recortes, né? De gênero, orientação sexual, de raça, etnia, de experiências, idade geracional. Então, assim, o quanto a gente tem uma equipe diversa, porque atendemos clientes diversos. Isso. Trabalhamos com pessoas diversas. E quanto mais diversidade a gente tiver, mais legitimidade a gente tem para entregar produtos, soluções, serviços para os nossos clientes. Então, a diversidade, ela fala sobre isso. A equidade é o quanto a gente tem oportunidades iguais para as pessoas, o quanto a gente remunera de uma forma correta, justa, reconhece, né, as pessoas diversas. E a inclusão é o quanto eu trago as oportunidades, eu dou voz, eu dou oportunidades iguais para todos nesse ambiente. Então, se a gente não trabalha, né, esses três elementos, a gente não está conseguindo, vamos dizer assim, ter a potência que a gente pode ter no nosso negócio com esses elementos. E quando a gente fala de organizações, né, tem organizações menores, organizações maiores, a representatividade também é um elemento importante, que é o quanto a gente tem liderança diversa. Porque quando a gente tem a liderança diversa, a gente consegue impactar ainda mais esse ambiente, né, e esses resultados. Perfeita essa colocação que você colocou. A gente vê algumas empresas que têm esse discurso de diversidade e inclusão, mas não tem muita prática, né? Qual é a diferença de somente falar, discursar e praticar, colocar isso dentro da companhia da Porto, esse porte que a gente tem, por exemplo? Primeira coisa é o quanto isso faz parte da cultura e também do negócio. Então, se a gente não tem isso na nossa essência, no nosso propósito, por mais que a gente queira colocar políticas, processos, práticas, programas, a gente não consegue alavancar tanto. Então, o passo 1 é o quanto de fato isso é uma pauta importante para o seu negócio e para a sua cultura, né? Que tipo de ambiente eu quero ter dentro da minha corretora, né? Dentro da minha companhia. Esse é o passo 1. Depois que você tem esse, que eu diria, é o ponto mais crítico. Esse é o ponto mais crítico porque ele fala
do outro elemento importante, que é liderar pelo exemplo. Então, vai estar todo mundo olhando o que a minha liderança faz. Sim. Então, se a minha liderança tem uma prática diferente do que a gente diz que a gente tem, as pessoas automaticamente elas falam, isso aí não é pra valer. Tá só no gogó e não tem muita ação, né? Não tem, porque é muito pelo exemplo. É como eu trato, como eu incluo, como eu dou voz, como eu... quem eu trago para trabalhar no meu time, isso tem que estar no dia a dia. E isso também pode vir do pequeno, do pouco, até para ações maiores, né? Coisas simples do dia a dia, né, Patrícia? Na verdade, são das coisas simples. O exemplo são das pequenas ações e as pequenas decisões. Sim. As grandes coisas vêm das pequenas coisas, né? Você não tem nenhum movimento grande que não venha do que você faz todo dia. E é isso que as pessoas estão observando. As pessoas observam o que a gente faz. As pessoas não observam o que a gente fala. Você falou, esqueceu. Sim. Agora, o que você faz, né? Quando você está circulando, quando você está conversando, nas reuniões. Continuamente, né? Continuamente. Então, liderar pelo exemplo é um ponto extremamente importante. A outra coisa é dar ferramentas. Então, quanto a gente dá informações, cursos. Curso capacita, né? Capacita a equipe para atender o cliente, né? Capacita a liderança para cuidar da equipe também. Sim. Então, tem uma questão de capacitar. E a outra é incentivar, o quanto eu reconheço, o quanto eu dou mais desafios, mais responsabilidades para quem está indo nessa direção. Perfeito. Então, esses 4 elementos são extremamente importantes para de fato... Isso ser algo que não seja só o discurso, né? E sim algo concreto na corretora, no negócio. Concreto e que dê resultado. Isso. E que dê resultado, né? Porque só vai ser concreto se essa prática trouxer esse resultado. E o resultado é cada vez mais eu ter soluções diferentes, produtos diferentes, interações diferentes. Experiências diferentes e personalizadas para o cliente. Exatamente, essa personalização que é o que faz a diferença no final das contas, né? Olha só, você falou, eu fui instrutor do Seguro Alto por muitos anos na companhia e eu via muito corretor atendendo cliente com deficiência física, né? E não incluindo uma cobertura específica para aquele perfil de cliente. Não incluindo um carro automático como um carro automático reserva para o cliente usar em caso de sinistro. E aí eu olhava aquilo para o corretor e falava, corretor, a importância de você conhecer o perfil do seu cliente e você oferecer para ele soluções Exato. que vão atender a necessidade quando ele precisa, né? E aí ele, puxa, não perguntei, não notei, não, esse detalhe eu não percebi. E a gente falou de detalhes, de coisas pequenas que trazem grandes resultados. Exatamente. Quando você tem esses elementos sendo considerados na sua interação, né, e na sua proposta de valor, né, com essa personalização. Então, por isso que essa capacitação, né, essa informação ela é importante, porque você passa a considerar esses elementos na sua proposta de valor, na sua personalização. Vamos pensar então no cenário do corretor, Patrícia, como que ele pode promover esse ambiente diverso na corretora dele, olhando que a gente tem perfis de corretores que são grandes e tem um grande time trabalhando com ele, e a gente tem corretores pequenos, às vezes até que trabalham sozinho, mas que tem uma carteira diversa de clientes. Como que a gente pode pôr isso nesses 2 cenários aí para o corretor? Se adaptar? A gente falou isso até na conversa, né, no tópico anterior, né? Assim, primeiro, corretora e corretor, vocês veem valor, né, nessa diversidade? Né? Foi exatamente o caso do que o Rogério mencionou. Aqui tem uma grande oportunidade. E tem várias outras oportunidades que vêm com esse olhar. Então, assim, o quanto isso vai fazer parte do seu negócio. Esse é o passo 1. E o passo 2 é o quanto, a gente também comentou aqui, o quanto eu tenho pessoas diversas dentro da minha equipe, com os diferentes recortes de diversidade, Sim. porque o teu cliente, né, os seus clientes, eles têm essa diversidade para identificar essas oportunidades e criar cada vez mais negócio, mais impacto, né? Porque o cliente, ele vai sentir com um tratamento
né? Acolhedor, personalizado, humano, genuíno, que é isso que faz com que as pessoas queiram sim, continuar a trabalhar, né? Retém o cliente. Você tem não só retém esse cliente, mas você tem esse boca a boca, né? De, olha só, como é que eu tive um tratamento diferenciado, como é que eu tive essa atenção, esse cuidado. Isso por incrível que pareça, né? Precisa ter essa diversidade para você conseguir atingir esse ponto. E olha só, o episódio ele fala diversidade que gera resultado. Imagina quantos ganhos esse corretor tem para ele como pessoa, né? Em conhecer e respeitar, em tratar as pessoas com as suas diferenças, e o ganho que ele vem pro negócio, que isso vai refletir no negócio dele, né? Em fidelização de carteira, de cliente, em retenção de talentos na corretora, Sim. um colaborador que se sente bem trabalhando da forma que ele é. Ampliação de negócio, Exato. Ampliação da sua carteira de clientes. Oportunidades diferentes, né? A gente falou muito de lideranças também que são espelhos, tendo esse tema aí de forma mais latente. Esse crescimento da cadeia como um todo, né? Exato. É resultado, é crescimento para todos, que legal. Exato, e a gente tá falando de resultados tangíveis, mas tem todo o resultado intangível, o valor intangível que é o reputacional. Sim. Né? O reputacional, isso acaba, como você comentou, atraindo pessoas diferentes, tanto colaboradores, quanto parceiros, quanto clientes. Então tem um aspecto que é difícil, né? Às vezes a gente tangibilizar, mas que também ele está aí dentro dessa equação. E a gente tem uma nova geração de pessoas, de clientes, que tem esse olhar mais atento, né? A essas necessidades. Como que você enxerga esse novo perfil de cliente, de consumo, chegando para comprar com os corretores, com a Porto em si também? Muitos dados a respeito desse comportamento, né? Das novas gerações valorizando demais a questão de diversidade, de inclusão, do respeito, da reputação. Então, esse hoje é um elemento chave na hora da decisão de trabalhar numa empresa e de você escolher uma empresa, uma marca, né, um parceiro. Então, esse é um elemento cada vez mais crítico para as novas gerações. E a gente que tem filhos, né, colegas dos filhos, a gente convive com isso absolutamente o tempo todo. Exato. Né? Então, dentro de casa a gente já percebe isso, e isso está refletido nos negócios, nas relações, né, em geral, e na sociedade, como ela vai caminhar. Sim. Eventualmente, né, a gente tem alguns debates, será que essa agenda caminha para frente ou não caminha? O ponto é, independentemente, né, do contexto, gera valor e gera negócio. E gera atração, gera retenção e gera essa personalização que cada vez mais amplia a gente aumentar a receita, aumentar a carteira de negócio. Clientes. Exato, é isso mesmo. Então, a gente fala muito de venda com os corretores, né? Eu falo sempre, olha, independente da forma que você está vendendo, do produto, a cereja do bolo é você ter uma experiência personalizada para aquele cliente. Todo mundo não quer comprar a mesma coisa, todo mundo não tem a mesma necessidade. E todo mundo não é igual, né? Não é. E olha como a gente precisa fazer uma consultoria mínima para saber o que o cliente precisa e para se moldar a essa necessidade. Hoje, rede social, né, Patrícia, tá aí dando essa resposta pra gente muito forte. Se eu seguir você na rede social, eu vou saber se você gosta de trabalhar, com quem você mora, se você é casada, se você é solteira, se você mora em casa e apartamento, se você tem pet ou não. Olha como eu tenho um leque de informações para te dar uma experiência como cliente mais personalizada, uma solução mais adequada ao teu perfil. E a gente, como empresa, a gente consegue enxergar isso, e o corretor, como negócio também, tem essa possibilidade de usar essas ferramentas para potencializar, né? Com certeza. E aí a gente vê exatamente a diversidade. Porque hoje a gente tem muito acesso à informação, como você está mencionando. Então, eu consigo ver todas as camadas, né, do potencial cliente.
E você, nossa, como é que eu atendo melhor? Como é que eu personalizo melhor? E, em geral, você vai conseguir fazer isso melhor se você está sendo atendido por alguém que está dentro dessa realidade, está mais próximo, né? Então, uma colaboradora vai conseguir fazer uma abordagem, uma corretora vai conseguir fazer uma melhor abordagem com uma cliente mulher. Vai, porque ela sabe melhor essa necessidade. Sim. Né? Uma pessoa preta também vai saber melhor a necessidade com orientação sexual, uma pessoa com deficiência. Então, além das informações, é a linguagem, é saber a dificuldade, saber aonde o outro está. É aquele rapport genuíno, né? Genuíno, legítimo. A gente fala isso, é muito legítimo, porque a gente sabe onde o outro está. Né? Então, só esse exemplo a gente vê o potencial, a oportunidade que a gente tem. Né? A gente pode olhar tanto no aspecto da oportunidade quanto no aspecto do risco. O quanto eu tendo uma abordagem errada, o quanto uma colocação indevida. Uma palavra, uma abordagem já muda tudo. Sim. E vira um risco reputacional, né? Vira um risco de perda de profissionais, perda de clientes. Então, são os dois olhares que a gente tem que ter, tanto da oportunidade quanto do risco de você não estar considerando todos esses elementos no seu negócio. E olha, tá vendo? Isso é a importância do conhecimento, gente, de uma bagagem recheada e um repertório amplo. A gente fala, comecei o episódio falando, a gente fala de produto, de venda, de ferramenta, mas olha esse conhecimento que vai além, né, só do negócio, um conhecimento que a gente tem pra vida, pra tratar pessoas como elas precisam ser tratadas, né? E querem ser tratadas. Cada um com a sua diferença, com a sua particularidade. Isso é especial demais, esse jeito Porto que a gente vê no negócio. Eu acho que é o que brilha aos olhos de vocês, corretores, que são nossos parceiros. Patrícia, e na Porto, quais ações a Porto vem aderindo e colocando em prática relacionado a esse tema? Você, em cima do que você colocou antes, eu só lembro muito das histórias da Porto, né? Que assim, o produto é o seguro, mas o que sempre fez a diferença foram as pessoas. As pessoas, né? Tanto os colaboradores quanto os nossos parceiros, corretoras e corretores. Então, são essas pessoas que fazem a diferença com relação ao que é oferecido. Sim. Então, isso está dentro, né, da cultura, da essência, mais do que da essência da Porto. E de todos os nossos corretores e corretoras. Assim. Né? Porque são quase 80 anos, e são quase 80 anos de muitos parceiros, né? Que tem muito tempo nessa parceria. E é uma parceria fiel, né? O corretor que está com a gente. Porque tá sintonizado com essa essência. Sim. Sabe esse diferencial. Então, falando das práticas da Porto, a gente tem muito trabalho de escuta, né, de quais são as demandas desses grupos, para a gente cada vez mais ter um ambiente inclusivo, né, porque não adianta você ter a diversidade se você não tem a equidade e a inclusão. A gente tem muito trabalho de capacitação, de informação. A gente estava falando o quanto a gente traz informação de forma que todo mundo fique mais consciente e tenha essas ferramentas para estar praticando no dia a dia. Né? Então, vieses é um exemplo, né? O quanto a gente trabalha. E todos nós temos vieses, em maior ou menor grau, mas nós temos. Então, o quanto a gente contorna esses elementos, né? E o quanto a gente cria ambientes em que a gente não impacte essa inclusão. A gente, na verdade, tem uma agenda muito mais de não deixar as pessoas falarem, não deixar as pessoas contribuírem. O quanto também a gente tem diversidade nos diferentes níveis da organização, nas diferentes áreas da organização. Então, nós temos ambições, temos metas de termos representatividade nas diferentes recortes de diversidade, de forma que a gente tangibilize esse ambiente e, consequentemente, a gente tangibilize também os resultados. Né? Tudo que a gente vem conversando aqui.
E aí, olha, com esse olhar do que a gente faz aqui dentro da Porto, a gente já começa a ter algumas inspirações para pôr em prática no dia a dia, na nossa corretora. E aí, Patrícia, pensando em capacitação de corretor também, né? Como que a gente consegue levar para o corretor mais conteúdo, mais conscientização sobre esse tema que a gente ainda leva pouco para a corretora, a gente precisa falar mais, né? Como que a gente começa a explanar isso e deixar o corretor bem alinhado? E esse é o nosso trabalho aqui, exatamente, de fazer essa divulgação. A gente tem uma série de treinamentos, a gente tem uma série de conversas, de conteúdos dentro da companhia que a gente tem total disponibilidade na Porto Educ, né, de aproveitar todos esses conteúdos, e também todos nós estamos à disposição para estar fazendo qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de informação, conteúdo para colaborar, né, com vocês para potencializar essa agenda que potencializa negócio. Legal, e no próprio YouTube da Porto a gente já tem uma série de vídeos falando sobre todo esse tema, né? Todas as diversidades. E a gente também vai lançar agora na Porto Educ, Patrícia, uma série de cursos e conteúdo para capacitar o corretor, falando com vocês, tanto para você corretor quanto para o teu colaborador. Em alguns minutos a gente fez pílulas curtas, super direcionadas para você e o seu time ficar aí super alinhado e ter esse tema cada vez mais latente e presente no teu negócio, no teu dia a dia. Então, assim que esse episódio sair, que você já está assistindo, corre para Porto Educ, portosegureeducação.com.br, e a gente vai deixar um banner bem destacado ali na home inicial para você acessar os 2 primeiros conteúdos, e a cada semana a gente vai lançando 2 em 2 para você ficar especialista no tema. Patrícia, que papo gostoso, o tempo voou, olha só, a gente conversou durante esse episódio sobre um tema tão importante, tão necessário hoje em dia, né, para os negócios do corretor, para a vida, para nossa vida também. Sim. E aí eu quero te agradecer e passar a palavra para você fazer um encerramento e dar um recado aí para os corretores. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com a Porto Educ, com você, Rogério, com vocês, corretoras e corretores, para a gente cada vez mais fortalecer esse negócio que impacta positivamente, né, tantas pessoas, né? Então, quanto mais a gente conseguir incluir pessoas nesse negócio, mais cuidado a gente tem, né? Então, não é só a respeito do nosso negócio, sim a respeito do nosso negócio, mas também cada vez mais a gente gerar cuidado e impacto positivo para mais pessoas, né? Então, vamos juntos e juntas nessa jornada. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, a gente fica muito feliz de te receber, Patrícia, foi um prazer enorme. Olha só, a Patrícia trouxe aqui, pessoas são o centro do negócio e sempre vão ser. Independente da forma, do formato, da tecnologia, a gente tem que focar sempre em pessoas. E você, eu espero que tenha gostado desse episódio. Se você curtiu, deixa o seu like aqui no YouTube, aqui no Spotify também. Deixa um comentário, uma dúvida, uma pergunta, que depois a gente pode levar pra Patrícia também. E fica ligado que logo, logo a gente tem um novo episódio no ar para vocês. Um forte abraço, corretores e corretoras, e bons negócios. Obrigado, Patrícia. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.